exemplo, Carla foi pagar uma fatura de R$ 420, com 7 dias de atraso. Na fatura havia a seguinte indicação: após o vencimento, cobrar 0,5% de juros simples ao dia. Determine o valor que Carla pagou. Toda vez que você for resolver um problema, é importante que você anote os dados que esse problema oferece e o que ele está perguntando, né? Então, se eu tenho que Carla foi pagar uma fatura de R$ 420, esse R$ 420, que era o valor da fatura, ele vai representar o capital. Então, nós temos que o capital vai ser igual a R$ 420. Com 7 dias de atraso, então o tempo que ela demorou para pagar foi 7 dias. Então, tempo igual a 7 dias. Na fatura havia a seguinte indicação: após o vencimento, cobrar 0,5% de juros simples ao dia. Em taxa de juros, vai ser igual a 0,5% ao dia. Vou colocar AD porque ao dia. Determine o valor que Carla pagou. Esse valor que ela vai pagar por essa fatura vai ser o capital inicial mais o juro. Eu tenho o valor do juro? Não. Então é uma das coisas que nós temos que calcular. O capital mais o juro vai ser o quê? O montante. Eu tenho o valor do montante? Não, eu vou ter que calcular. Porém, para nós calcularmos o montante, eu tenho que saber o capital que eu tenho mais o juro. Como eu não tenho juro, então eu tenho que calcular ele primeiro para depois saber quanto ela pagou. E para calcularmos o juro simples, então, nós podemos utilizar a seguinte fórmula: que o juro vai ser igual ao produto entre o capital, a taxa de juro e o tempo. Se nós utilizarmos a taxa de juros da maneira em que foi oferecida aqui no problema, como eu disse anteriormente, eu vou utilizar essa fórmula sobre 100. Então, nesse primeiro momento, eu vou resolver desta maneira. Depois eu vou fazer a fórmula que eu tinha apresentado antes, sem o 100, transformando esse 0,5% em um número decimal, para vocês escolherem qual delas vocês preferem trabalhar. Então, substituindo agora o que o problema ofereceu aqui para nós, na fórmula. O juro vai ser igual ao capital. Qual o valor do capital? R$ 420. Vou colocar aqui 420. Multiplicado pela taxa de juros, 0,5%. Então, eu vou utilizar da maneira em que o problema ofereceu. 0,5. Multiplicados pelo tempo. Quantos dias de atraso? 7 dias. Por 7. Tudo isso divididos por 100. E agora eu faço então a minha multiplicação. Juro vai ser igual a 420 vezes meio. Tudo que eu multiplico por meio é metade. Então 420 multiplicados por meio vai ser 210. 210 vezes 7 sobre 100. Então, juros vai ser igual a 210 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 1.470 sobre 100. 1.470 centésimos seria 1.470 divididos por 100. Aqui eu também posso utilizar daquela regra prática para transformar isso daqui, para fazer essa divisão. Eu copio 1.470. Quantos zeros eu tenho aqui no meu denominador? 2. Da direita para a esquerda, eu vou deslocar 2 casas, como se a vírgula estivesse aqui. Então, 1, 2. R$ 14,70, então, é o valor do juro. Antes de nós calcularmos o montante, que determina o valor que Carla pagou, que no caso seria o capital mais o juro, eu vou então calcular o juro utilizando somente J igual a CIT, ou seja, juro igual ao produto da capital pela taxa pelo tempo. Quando eu utilizo somente essa fórmula, eu tenho que transformar este 0,5% em um número decimal. E como que eu faço isso para depois substituir na fórmula? 0,5% é a mesma coisa que 0,5 sobre 100. Para
transformar este 0,5 sobre 100 em um número decimal, ou eu faço essa divisão, meio divididos por 100, ou ainda eu utilizo uma forma prática para fazer essa divisão. Como eu tenho aqui no denominador o número 100 e ele possui 2 zeros, o que eu posso fazer? Eu posso copiar o numerador 0,5. Quantas casas eu tenho de zero aqui? 2. Então, eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, ela está aqui, eu desloco uma, acrescento 0. Mais uma, 2. Então, ela estava aqui, eu desloquei uma, 2. Por isso, eu acrescentei os zeros. E aí, meio sobre 100 é a mesma coisa que 5 milésimos. E aí, então, no lugar da taxa de juros, eu vou substituir por 5 milésimos e eu não preciso dividir por 100. E aí, então, eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó. O J, que é o juro, vai ser igual ao produto da capital pela taxa pelo tempo. Sem o número 100 aqui, porque nós já fizemos essa transformação. Substituindo aqui, nós teremos que o juro vai ser igual a capital. Qual o valor do capital? R$420. Multiplicados pela taxa. Então, nós vamos trabalhar com esse número decimal que nós fizemos a transformação da porcentagem pelo decimal. Então, 5 milésimos. Multiplicados pelo tempo, 7 dias. Resolvendo essa multiplicação, nós temos que os juros vai ser igual a 420 multiplicados por 5 milésimos. Então, 420 vezes 5 milésimos. Quando nós temos um número inteiro multiplicado por um número decimal, nós resolvemos normalmente a multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 21, 21. Porém, no resultado, eu vou deslocar a vírgula através da quantidade de casas de números decimais que eu tenho aqui. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? 3. Então, da direita para a esquerda, eu vou deslocar 1, 2, 3. 2 inteiros e 100 milésimos, ou 2,1. Agora, eu vou multiplicar 2,1 porque eu não preciso trabalhar com esses zeros aqui. Se eu quisesse fazer a multiplicação 2 inteiros e 100 milésimos multiplicados por 7, poderia? Poderia. Porém, para facilitar e diminuir a conta, eu já elimino esses zeros. E aí eu fico com 2,1 vezes 7, 2 inteiros e 1 décimo. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Também vou observar, eu tenho um número inteiro multiplicados por um decimal. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? Uma, no meu resultado, da direita para a esquerda, uma casa. Então, 14,7. 14,7 eu posso falar que é a mesma coisa que 14,70. Então, o juro vai ser igual a R$14,70. Então, você pode utilizar esta fórmula aqui ou esta fórmula aqui. Lembrando que para utilizar esta fórmula, nós temos que transformar, então, o 0,5% em um número decimal. E percebemos que o resultado foi a mesma coisa, 14,70, 14,7. A partir do momento que eu descobri o valor do juro, eu vou calcular o montante. E para calcular o montante, eu vou somar capital mais o juro referente a esse capital. Então, montante vai ser igual a capital. Qual o valor do capital? R$420. Mais o juro. Qual foi o valor do juro? R$14,70. Então, montante vai ser igual a R$420 mais R$14,70, R$434,70 é o valor que Carla pagou após os 7 dias de atraso.